Todos os dias, muitos brasileiros saem de Portugal regressando de vez para o Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 motivos que levam isso a acontecer e o terceiro é o mais chocante. Salve, salve meus filhos, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é Velhinho Portugal, vivendo aqui em Lisboa há alguns anos e eu mostro nos meus conteúdos como é viver por aqui. Nesse vídeo eu quero te ajudar a entender porque muitos brasileiros voltam para o Brasil e esse conteúdo eu tenho certeza que já vale o seu like. O maluco é brabo. Veja, todos os dias muitos brasileiros voltam para o Brasil fazendo o trajeto contrário, porque todos os dias muitos brasileiros também vêm do Brasil para Portugal. Já somos mais de 400 mil legalizados, fora aqueles que estão em situação irregular. E todos os dias muitos vêm e todos os dias muitos vão. Eu não tenho a pretensão de esvaziar, obviamente, todos os motivos, porque tem pessoas que têm motivos específicos e como eu não conheço todo mundo, né, obviamente, então eu não posso falar de todos os motivos que levam exatamente todas as pessoas especificamente a voltar. Mas eu tenho um apanhado geral que eu posso falar. E nesse vídeo eu vou te dar 3 motivos específicos que levam muitos brasileiros a regressarem para o Brasil. E sem delongas, eu vou te dar logo o primeiro. 2000 anos depois. O primeiro é o salário baixo e os aluguéis muito caros. Manos, é verdade que Portugal é um país barato para se viver quando comparado com outros países. Isso é uma verdade. Mas o salário mínimo em 2023 é de 760 euros. Para o próximo ano, 2024, já foi aprovado um salário mínimo de 820 euros, se não me falhar a memória. E por causa do boom turístico, né, de muitas pessoas vindo para cá, muitos incentivos para os imigrantes virem, então essas pessoas vêm. Então os aluguéis ficaram muito caros aqui na cidade de Lisboa, no Porto, nas grandes cidades. Os aluguéis estão muito caros, estão extremamente altos e geralmente o salário mínimo não cobre o aluguel e as contas nas principais cidades. Então, muitas vezes, quais são a alternativa que essas pessoas têm? Eles recorrem a outras alternativas, que é pagar aluguéis de quarto, morar com outras pessoas em quartos, em casas de família, em residências públicas. Essa é uma alternativa viável para quem está chegando sozinho. Mas se você pretende vir, ou se você vem para cá com família, então é uma opção que não vai ser muito agradável, porque logo a tua privacidade vai para o ralo. Então, por esse motivo, por não conseguirem casas, não conseguirem viver a vida que tinham no Brasil, como terem as suas casas, terem a sua privacidade, leva muitas pessoas a voltarem para o Brasil. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Aluguéis muito caros, e é uma verdade, os aluguéis sendo muito caros, fica difícil você morar num apartamento sozinho com a sua família. Geralmente as pessoas vão alugar quarto, vão alugar casas, né, compartilhadas, vão alugar repúblicas, vão participar desses ambientes para que elas possam diminuir o custo de vida que já está extrapolado, já está muito caro, né? E principalmente depois da guerra, né? Tudo ficou muito caro aqui. Então esse para mim é um dos motivos que levam muitos brasileiros a voltarem para o Brasil, porque não conseguem encontrar um aluguel barato, né? São minorias os que conseguem, os salários são baixos aqui em Portugal, né? O salário sendo baixo, aluguel caro, fica complicado viver aqui. E eu não vou criticar aqueles que decidem voltar, porque muitos até têm casa própria, outros não, moram com a família e vão se programar e voltar para lá. Portanto, se você pretende vir, preste atenção, planejamento financeiro é uma área essencial para você poder vir, porque a falta de dinheiro aqui vai ser um dos motivos que pode levar você de volta. Se você até agora já gostou e já entende que esse motivo já vale o seu like, então
esmaga, irmão. Vamos para o segundo motivo, que é o custo de vida e a alta do euro. Como eu falei, dei alguns indícios no primeiro ponto, o custo de vida em Portugal aumentou, isso é notável, isso é plausível, isso é fatídico, isso é estupendo. Todo mundo consegue perceber, né? Eu já falei isso num vídeo anterior, que o custo de vida e a alta do euro aqui em Portugal leva muita gente. Isso o custo de vida e a alta do euro é algo que é notável aqui. Então imagina, nós temos muitos imigrantes que vieram do Brasil que são aposentados, que juntaram o seu dinheiro, têm a sua aposentadoria e vêm para cá. Mas com um custo de vida muito alto, com o euro muito alto, o que fazem essas pessoas? Não vai compensar para aqueles que dependem do dinheiro que vem do Brasil, né, permanecer aqui, porque não vai ficar inviável. Imagina que a pessoa vai ter que pagar aí 5 vezes mais, porque na cotação de hoje, se eu não me engano, está 5,35 ou é 5,25, não me lembro ao certo, mas é mais de 5 reais. Então imagina que 1 euro vale 5,7, pode chegar até a 5,40, a 5,50. Então o custo de vida para essas pessoas que têm a dependência de dinheiro vindo do Brasil, do seu salário de aposentadoria, né, de pensões e reticências, vai ficar inviável para essas pessoas virem, né, continuarem mantendo-se aqui, porque o custo aumentou, esse salário dessas pessoas não vai aumentar na mesma proporção, e muitos aposentados brasileiros que moravam aqui em Portugal, mas vão ter que voltar para o Brasil por conta desse custo de vida que é muito grande. É verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, sabe o que não custa nada para você? O seu like, bebê. O seu like não custa nada, porque o melhor está para o final. Primeiro, nós vemos que os salários baixos e os aluguéis caros é o primeiro motivo que leva muitos brasileiros voltarem para o Brasil. Segundo, o custo de vida alto e a alta do euro é o segundo que faz muitas pessoas voltarem para o Brasil. E o terceiro, que é o mais importante e o mais polêmico, que nós vamos falar, né? Mas antes... Para tudo aí! Se você quer aprender como desenvolver relacionamentos saudáveis em qualquer lugar do mundo, seja no Brasil, seja em Portugal, na descrição desse vídeo tem um e-book incrível que vai te ajudar com a sabedoria do homem mais sábio do mundo, que foi Salomão, como desenvolver relacionamentos saudáveis. Vai lá na descrição que você vai ver esse livro, né, esse e-book, lançamento quentinho, que para o próximo momento, para o próximo motivo, nós vamos precisar muito desse e-book. Então vai na descrição e adquire ele sem problema nenhum. Terceiro motivo é a dificuldade de adaptação com o povo. E esse a gente precisa falar um pouco mais, porque esse é, como diz um amigo meu, é babado. Esse daqui é babado. Veja, o brasileiro é um povo muito dado. O povo brasileiro é um dos povos mais incríveis que eu conheço. E olha que eu conheço alguns. A nossa alegria, receptividade, a nossa hospitalidade não tem igual, irmão. Não tem igual no mundo. O europeu, de modo em geral, é mais frio, mais seco nas suas relações diárias. Não todos, mas a maioria dos europeus são assim. Isso para nós é extremamente estranho. Porque, principalmente para quem vem para Portugal, os portugueses têm uma maneira que para nós, brasileiros, parece ríspida de dizer as coisas. Mas não é porque estão sendo mal educados. Esse é apenas o jeito prático e direto deles. Eles geralmente não têm muito arrudeio, como nós brasileiros arrudeamos muito, né? Como diz um grande filósofo brasileiro, a gente arrudeia feito cachorro quando quer obrar, né? Nós arrudeamos muito para falar as coisas,
porque a gente se coloca no lugar da outra pessoa, nós não queremos magoar, né? Nós não queremos causar nenhum problema, não queremos ser, na nossa cultura, mal educados. E aí, quando a gente chega em Portugal, na Europa em si, mas estamos falando de Portugal, né? Nós vemos que o português ele não tem esse mesmo jogo de cintura que a gente tem. Geralmente, eles têm o hábito de dizer as coisas na lata. Não é que sejam mal educados, é o jeito deles falar. E isso gera problemas com muita gente, e eu digo por experiência própria, já tive problemas em relação a isso, porque a gente percebe, a gente vê e fala, mano, esse cara foi ignorante comigo. A mulher do cara, às vezes o cara é ignorante com a mulher da gente, e a gente, mano, como assim? Você vai ser ignorante com a minha mulher mesmo? Eu tô entendendo isso sério mesmo? Né? Então, só que não é, às vezes o cara é direto, né? E aí, essa forma de ser direta, às vezes gera conflito. E aí, às vezes você vai pedir uma informação, o cara é mais objetivo, não sei, e aí você fica chateado, né? Às vezes, tem um contato, um relacionamento com o trabalho que eles falam de uma forma que para nós brasileiros é um pouco ríspida, porque soa ríspido, né, para nós. Por exemplo, quando eles falam, você fala alguma coisa, claro. Quando a gente fala claro no Brasil, é um pouco diferente do contexto daqui. Eles falam claro para tudo, tipo, normal, claro, sim, né? Seria um sim, um claro. Quando eles falam, soa ríspido pra gente. E pelo menos para alguns, não todos, obviamente. Porque tem gente chata em todo canto, né, mano? Então, quando o cara fala isso aqui acontece para alguns. Não acontece para todos. Então, os caras chatos que vêm comentar besteira, eu não dou nem moral, mano. Não dou nem moral, e se me encher muito, eu bloqueio mesmo. Então, esse sistema, essa forma do português ser, do europeu em si ser, né, gera um pouco de atrito com a gente. Gera um pouco de atrito. E aí, a dificuldade na adaptação com esse povo é que leva muitas pessoas a falar, esse povo é muito ignorante, esse povo é chato, não sei o quê. Temos pessoas chatas, temos pessoas ignorantes, mas quando eu estou falando de adaptação, de dificuldade na adaptação com o povo, geralmente, alguns casos, tem a intenção, tem o que está por trás, essa dificuldade de lidar com o português em si, né? E aí gera um problema. E muitos brasileiros acham que o português tem que se adaptar a eles. E esse é um problema. Da mesma forma, e aí eu falo não só como imigrante, mas como brasileiro, né? Porque a gente não deixa de ser brasileiro quando sai do Brasil. A gente não aceitaria nenhum português ir no Brasil e impor a sua cultura sobre nós. Não aceitamos isso. É um dos motivos do porquê que o islamismo não cresce muito no Brasil, se bem que tem crescido ultimamente. Mas não cresce com tanta facilidade no Brasil, porque nós não aceitamos imposições, né? Seja ela de qualquer que seja um modo. Da mesma sorte, o português não admite isso aqui. Né? Ele não vai aceitar que venha como diz lá em Recife, uma tuia de brasileiro para cá, uma tuia de zuca para cá, e vá mudando, né, as coisas dele, vá querendo ensinar ele a falar, que tem muitos que falam que a gente nem sabe falar. Eu tenho um colega, né, que ele fala, vocês brasileiros não sabem nem falar, a gente que ensinou vocês a falar. Né? E aí, lógico que ele fala me zoando, mas tem alguns que falam isso como diz no Brasil, a vera mesmo. Então, não é nesse caso. Há pessoas aqui, né, muito boas, há portugueses muito bons e há brasileiros muito bons e reticentes, como há pessoas más em todos os lugares. Mas quando a gente vem para cá, meus filhos, a gente não vem para cá para mudar a cultura. Eu percebo, eu já falei, que muitas coisas são influenciadas pela cultura brasileira. São influenciadas. Mas ser influenciada não é a mudança total e radical de 400 mil brasileiros em si, vai mudar 10 milhões de habitantes. Não faz isso, né? E tem muitos brasileiros que não respeitam a forma deles agirem aqui. Né? Tô falando da forma da cultura boa, não tô falando daquela cultura chata, aquela coisa arrogante que muitos têm. Não é disso que eu tô falando. O que eu tô falando é da cultura deles, da forma deles agirem, da forma deles lidarem com as coisas. Por exemplo, há muitos brasileiros que são irresponsáveis, mano, que vêm pra cá. E aí eu falo do meu povo, não falo do povo dos outros. Tem angolano que faz, tem cabo-verdiano que faz. Aí é problema dele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu falo do meu povo, posso falar de brasileiros, dos outros falem os outros. E eu digo por experiência própria, que eu já vi muitos brasileiros que vêm pra cá, né? E aí quer fazer a mesma coisa que faz no Brasil, quer fazer o seu churrasco, até aí não tem problema.
Mas aí aumenta o som, começa a fazer festa alta, e aqui tudo é basicamente silêncio. Nos apartamentos, quando você aumenta o som muito alto, já tem problemas. Então tem muita gente que vem pra cá, tem muitos brasileiros que eu já vi, não foi que ninguém me disse, eu vi. Passava lá e tá tocando um batidão, tá tocando um funk 10 horas da noite, às 22 horas, quando já não pode. E aí tá lá o vizinho reclamando, ligando pra polícia, aí vai lá na porta, aí reclama, e aí gera um mal-estar. A gente tem que respeitar. Se no Brasil a gente fazia isso e ninguém dizia nada, era errado, porque a lei lá no Brasil, a lei do incômodo vale para qualquer horário que você se sinta incomodado, né? Mas aqui, eles não aceitam isso, mano. E a gente tem que respeitar, não é o português que tem que se adaptar ao brasileiro. É o brasileiro que vem pro país dele e tem que se adaptar a eles, mano. A cultura deles. E isso eu não falo com ar de submissão, não tem nada a ver com isso. É tipo, no mínimo, respeito. Respeita a cultura deles e eles provavelmente deveriam respeitar a nossa. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Entendeu? Então, tipo, essa dificuldade na adaptação com o povo, né, é o que leva também, o terceiro motivo, que leva muitos brasileiros a voltarem para o Brasil e voltarem com muita raiva de Portugal, né? Eu confesso que eu demorei muito para me acostumar com a forma deles lidarem, né? Entender que era normal, que era o jeito dele, né? Mas para quem está chegando, essa adaptação pode acabar sendo difícil. Né? E aí gera problemas, e aí muitos têm que trabalhar com eles, e eu digo porque eu já trabalhei só com portugueses, e a maioria deles foram ótimos comigo, mas sempre tinha o pé da besta lá, um cavalo do canto, sempre tinha uma mulher que não gostava de fazer o bigode, né? Sempre tinha um cara que queria meter a cavalo do canto, que queria dar uma despertão pra cima da gente, mas isso aí é a minoria, então você, como diz o português, você caga pra ele, e pronto, e segue o baile. Se você chegou até aqui e não deu like ainda, pelo amor de Deus, é hora de você curtir o vídeo, porque eu tenho um bônus especialíssimo para quem ficou até agora. Se você ficou até agora, você já vai saber que não são 3 motivos, são 4, porque o quarto é um bônus que eu estou trazendo exclusivamente para você. E o quarto é dificuldade de adaptação com o clima, meus filhos. E aqui tem muita gente que se passa aqui, né? Porque, apesar de Portugal ter um clima mais ameno, né? Enfrentar cerca de 6 meses de inverno, chuva e tudo mais, eu que, por exemplo, vivia no Brasil e não gosto do calor, porque eu nasci em São Paulo era frio, ainda é, né? Então, de manhã eu saía com neblina e aquela toda, eu não gosto de calor, né? Mas há muita gente que não gostava de calor e chega aqui e tem saudade do calor, porque chove muito, às vezes chove muito. Às vezes é muito frio, então tem muita gente que não consegue se adaptar com o frio, né? Não consegue se adaptar com o clima daqui, com muita chuva, né? Às vezes com muito frio, muita chuva, com o clima em si, né? E aí o que é que acontece? Voltam, porque falam, eu não vou viver nesse país, não sei o quê, e aí voltam. E de fato, o inverno dura um período muito longo, né? Aqui em Portugal, as chuvas constantes, até mesmo neve em alguns lugares, né? Como na Serra da Estrela, torna essa adaptação um pouco difícil. Quem não gosta de frio e de chuva tende a se sentir deprimido, descobre quanta falta faz o sol. E aí, irmãos, voltam para o Brasil, né? E acabam abandonando porque não se adaptaram. Pessoas que têm algum problema de saúde com o frio se agrava, né? Problema nos ossos, se agrava. E aí tem que voltar. Então tem que voltar. Falando em clima, eu tenho esse vídeo aqui, né, que é muito importante, falando sobre o clima perfeito aqui em Portugal. Beleza, meu filho? Mas agora, me diz nos comentários se você conhece algum motivo que levou alguém a voltar para o Brasil. Fala para nós aí, meu filho. Aquele abraço, tamo junto, salve, salve. Fui.